Filipenses 2, do 19 ao 23. O último trimestre de 2019 a gente estudou só sobre Timóteo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente estudou no último trimestre do ano passado, tá bom? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, é este quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós vamos agora refletir sobre a Tua palavra. E eu sei que o Senhor tem uma mensagem para a sua igreja. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite, não através do Eberson, mas através da Tua palavra. Então, Senhor, nos direciona. Então, Senhor, prepara os nossos corações, que seja um terreno fértil, para que essa palavra venha germinar e dar fruto, Senhor. Transforma vidas nessa noite, salva, batiza com o Espírito Santo, que nós possamos voltar para as nossas casas diferentes, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre o jovem Timóteo. Hoje é culto de jovens, então tudo a ver a gente falar sobre jovem, né? E hoje eu queria falar desse rapaz em especial. Os saudosistas falam que antigamente era fácil escolher líder de jovens na igreja, era fácil colocar os jovens para trabalhar na igreja, quase que dava briga para trabalhar, né? Eu sei que não é a realidade da igreja da Jaiara, mas hoje em dia muitas igrejas passam por dificuldades para engajar os jovens na obra do Senhor. Vocês não têm ideia de quantos pastores chegam em mim e falam assim: pastor, eu não tenho líder de jovem. Pastor, eu não tenho nenhum jovem interessado em trabalhar na casa de Deus. Porque as prioridades têm mudado. Antigamente a cultura cristã pensava em primeiro servir a igreja e as outras coisas seriam acrescentadas. Hoje em dia há uma preocupação por conta da pressão que o mundo tem colocado, devido à concorrência de mercado, de estudos e etc. Então o jovem está pensando em outras coisas antes de pensar no ministério, antes de pensar em servir na casa do Senhor. Então primeiro ele quer ser doutor em alguma coisa, primeiro ele quer fazer alguma coisa, para depois falar assim: não, agora eu vou ver o que eu posso contribuir na casa de Deus. E muitas vezes nem isso. Muitas vezes ele acha que já é tarde demais, né? Como eu disse, não penso ser a realidade da nossa igreja. Quantos jovens estiveram aqui na frente apresentados voluntariamente em servir a casa do Senhor? Amém? Mas ao mesmo tempo, Deus me incumbiu de trazer uma mensagem que confrontasse a igreja, confrontasse os irmãos, confrontasse os jovens, para que nós pudéssemos saber onde estão os Timóteos da nova geração. Onde estão aqueles que estão dispostos a dar continuidade em algo, continuidade na obra de Deus, continuidade naquilo que Deus já tem feito até aqui. Timóteo, como a maioria deve saber, foi o sucessor do apóstolo Paulo. Foi alguém discipulado pelo apóstolo Paulo para dar continuidade na obra missionária que esse então desenvolvera. Então, meu irmão, hoje eu não estou aqui dizendo para você começar nada. Hoje eu não estou aqui dizendo para você tem que iniciar alguma coisa. Hoje eu estou aqui dizendo para você que você precisa continuar alguma coisa. Por quê? O que vai ser da igreja quando os nossos pastores forem promovidos? O que vai ser dos nossos jovens quando o Elias deixar a liderança? O que vai ser do nosso Brasil quando a geração atual não estiver mais presente? Porque hoje em dia todo mundo está querendo começar muita coisa, mas ninguém quer dar continuidade no que já foi iniciado. Mas a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então nós estamos aqui para clamar a Deus que envie trabalhadores.
E quando a gente diz, Senhor, manda trabalhadores, Deus está apontando para nós, está falando, tá bom, vai lá. Faz a diferença. Irmãos, um exemplo. No final do ano, lancei um projeto, a Bíblia toda em 90 dias. Quase 600 pessoas aderiram ao projeto. De hoje para amanhã a gente deve lançar o vídeo do dia 28, ou seja, até aqui foram apenas 28 dias de leitura. Mais de 100 pessoas já desistiram. Mais de 100 pessoas não vão concluir o que iniciaram. Então hoje, eu estou aqui para dizer, o que você planejou no seu projeto de vida? Não desiste não, meu irmão. Vamos dar continuidade nisso aí. Amém? Continuando, eu gostaria de ressaltar que o personagem pelo qual nós vamos refletir hoje não é nenhum super-homem. Não é ninguém, como se diz, não é ninguém que chegou a um nível inatingível, não. Pelo contrário, a Bíblia fala que Timóteo era um jovem que tinha problemas, que tinha defeitos, que tinha limitações. Por exemplo, Timóteo era um jovem tímido. Talvez você não saiba, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu luto contra a minha timidez desde a minha adolescência. Então, timidez não é desculpa para não fazer a obra de Deus. Amém? A Bíblia também fala que Timóteo era um jovem que tinha uma enfermidade. Tanto é que o apóstolo Paulo instrui ele a cuidar da enfermidade dele. Amém? Então nós não estamos aqui falando de um super-homem. Nós estamos falando de alguém como eu e você, e que fez a diferença no tempo que ele estava. E da mesma forma, eu e você fomos chamados a fazer a diferença no nosso tempo. Amém? Então, uma rápida introdução sobre a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses fala sobre alegria, mas não uma alegria qualquer, uma alegria no meio da tribulação. Só para vocês terem ideia, a carta foi escrita na prisão. E mesmo na prisão, o apóstolo Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, não são os problemas que vão tirar a nossa alegria. Porque a nossa alegria está na esperança da glória, no Senhor Jesus. Amém? Então a carta aos Filipenses também fala sobre amor e serviço. No capítulo 1, Jesus é apresentado como o maior exemplo de todos. Jesus foi o servo e serviu até a morte de cruz. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus, amém? Mas eu não sei você, mas quando eu vejo assim, alguém dizendo assim, você tem que ser igual a Jesus, eu fico assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu falo assim, não é uma tarefa fácil. Então, nós devemos ser cópias de Jesus, nós devemos ser imitadores de Cristo. Mas a gente olha e fala assim, podia ir subindo o nível devagarzinho, né? Mas aí o apóstolo Paulo traz outros personagens que nos fazem refletir também o que é exemplo de serviço. Porque nos nossos dias, existem as pessoas que nos inspiram e nos fazem, realmente dá para imitar Jesus. Nós já olhamos para os nossos pastores e falamos assim, olha lá, é a imitação de Jesus. Nós olhamos para muitos dos nossos mentores, muitas pessoas que influenciam a nossa vida e falam assim, um exemplo do que é ser imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, primeiro nos apresenta Jesus. Depois ele também nos mostra que ele também é um exemplo de servo. E em último lugar, ele nos apresenta um jovem, não por acaso, mas que também era um exemplo de servo. Mas Paulo só era exemplo porque ele era imitador de Cristo. E Timóteo só era exemplo porque ele era imitador de Paulo, que imitava Cristo. Então, quando eu dirigi aos irmãos dizendo, nós precisamos ser igual a Timóteo, lembre-se que Timóteo imitou Paulo, que imitou Cristo. Logo, eu estou dizendo, precisamos ser igual a Jesus. Amém? Estamos também apenas trazendo um exemplo mais acessível. Amém? E nessa perspectiva, eu gostaria de trazer apenas 3 características que evidenciavam o perfil de Timóteo. O perfil de alguém que vai marcar essa geração. O perfil de alguém que foi chamado a fazer a diferença. Amém? E a primeira característica que nós vemos em Timóteo é que ele era
exemplo. É isso. Repita comigo, exemplo. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz, ó, ninguém tem o de igual sentimento. Isso é, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, tem muita gente aqui que eu posso mandar, mas tem um menino aqui que é diferente. Tem um menino aqui que ele é especial. Tem um menino aqui que ele é qualificado. Então, o termo traduzido de igual sentimento, no original fala assim, da mesma alma. É como se o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, não vai o Paulo não, mas vai o Paulinho. Vai o meu discípulo. Vai aquele que é como se fosse o outro eu. E ainda no versículo 23 ele disse, porque Timóteo tinha o caráter provado. Isso é, que ele era experimentado. Que ele era alguém de confiança. Ele não caiu de paraquedas. Ele foi o tempo provado e aprovado. E Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, fala quando Timóteo foi recrutado por Paulo, a Bíblia fala assim, dele davam bom testemunho. Quem, meus irmãos? Quem dava bom testemunho de Timóteo? A família dele, os irmãos da igreja, os colegas dele. Dele davam bom testemunho. Hoje em dia, o que não falta são exemplos a não serem seguidos. Tem muita gente na filosofia do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem muita gente apontando o caminho que ele não conhece. Mas não é assim que nós devemos fazer. Tem um escritor chamado Albert Schweitzer, que uma vez ele disse o seguinte, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, é a única. Então nós precisamos influenciar através do nosso testemunho, através do nosso exemplo. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5,19, ressalta, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Observe que praticar vem antes de ensinar. Possivelmente você lembra da aula de matemática, em que o professor foi lá e colocou uma fórmula matemática no quadro. E você olhou para aquela fórmula e falou, que é isso? E então o que ele fez em seguida? Ele resolveu um problema, mostrando que aquela fórmula funcionava. Ele mostrou na prática, ó, funciona. E então você aprendeu. Não foi assim? Da mesma forma, não adianta a gente levar um discurso só com palavras, se nós não mostrarmos na prática aquilo que nós estamos anunciando. Então a primeira coisa que nós precisamos é ser exemplo. Meus irmãos, muitos jovens questionam as faltas de oportunidade no ministério. Muitos. Mas muitos desses que questionam, às vezes se esquecem de fazer um autoexame. Às vezes se esquecem de olhar para dentro de si. Porque eles começam a se comparar lá, eu sou tecnicamente melhor que fulano. O que ciclano faz eu sei fazer melhor. Aquilo lá, eu resolveria muito bem. Eu sei dirigir um culto, eu sei cantar, eu sei pregar, mas eu não tenho oportunidade. Talvez a pessoa está devendo justamente no quesito exemplo. Como eu disse em Atos 16, davam um bom testemunho de Timóteo. Isso é, as pessoas da cidade, os irmãos. E será que nós podemos dizer o mesmo de nós? E aí? Será que um dia o vizinho, aquele vizinho de porta, aquele vizinho que escuta os barulhos da sua casa, será que algum dia se você batesse na porta dele e falasse assim, eu estou aqui para fazer uma oração, será que ele ia aceitar? Será que o seu amigo lá do futebol ia tolerar um discurso sobre paciência, longanimidade, amor ao próximo? Será que o seu colega lá do trabalho aceitaria ouvir você falar sobre como cuidar da língua, como glorificar a Deus através das palavras? Será que o seu namorado, a sua namorada, ficaria em paz sabendo agora que você ministra no altar? Dele davam bom testemunho. E de nós?
No militarismo, né, eu aprendi isso tem algum tempo, tem lá o termo que é o padrão. Tem o graduado padrão, o soldado padrão. Quem que é o padrão? É o exemplo. É aquele que serve de espelho. É aquele que serve de inspiração para os outros, subordinados e pares. Aí eu pergunto, será que eu tenho sido um pai padrão? Será que eu tenho sido um filho padrão? Será que eu tenho sido um irmão padrão? Será que eu tenho sido um crente padrão? Porque tudo começa aí. Amém? Então, se nós quisermos dar continuidade a alguma coisa, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos fazer a diferença com as nossas atitudes. As pessoas precisam olhar para nós de uma forma diferente. Amém? Estão prontos para o 2? O primeiro tópico é exemplo. E em segundo lugar, Timóteo era servo. Repita comigo, servo. Para frisar, servo. Então, a segunda característica de Timóteo, que é raridade nos nossos dias, é que Timóteo era servo. No versículo 20, Paulo ressalta que Timóteo era alguém que cuidava do interesse dos outros. Ué, como assim? No versículo 22 está escrito que ele serviu ao evangelho junto com o pai, com Paulo, como filho ao pai. Veja bem, em várias cartas, você vai ver Timóteo sendo mencionado. Em 1 Coríntios 6, 10, Timóteo é mencionado como alguém que trabalhava na obra do Senhor. Em Romanos 16, 21, ele é citado como cooperador. E em Filipenses 1, 1, ele é colocado em posição de igualdade a Paulo, sendo ambos servos de Jesus Cristo. Vamos lá. Quem não serve na condição de servo, não serve para nada. Quem não serve na condição de servo, não serve para nada. Não cumpre os propósitos aqui na terra. Não cumpre a missão que Deus deu aqui na terra, amém? E então, o capítulo 2 de Filipenses nos dá aqueles exemplos que eu citei no início. Primeiro, no versículo 7 e 8, está escrito que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, primeiro exemplo de servo, Jesus. O apóstolo Paulo também nos mostra que era servo, porque ele diz o seguinte, ó, se para o evangelho chegar até vocês, eu precisar de morrer, eu morro feliz. Eu morro sabendo que eu cumpri a missão. Isso é ser servo. Isso é servir ao Senhor. Então a atitude de Paulo nos auxilia a refletir também sobre como Deus espera que a gente sirva. Deus não quer que a gente sirva com pesar. Deus não quer que a gente sirva lamentando. Ah não, eu de novo. Eu vou ter que tocar de novo. Eu vou ter que fazer isso de novo. Não, se for fazer assim, não faz não. Deus quer que a gente sirva com alegria. Não importa o que nos custe. Deus quer que nós sirvamos por amor a Ele. Amém? Então, agora, nós precisamos refletir sobre qual a motivação que nos faz servir. Será que eu estou servindo é para ser reconhecido? Será que eu estou servindo é para ter popularidade? Se você está servindo nesse sentido, um dia você vai entender que isso não vale a pena. Porque pode ser que um dia você seja reconhecido. E você vai olhar e falar assim, não é tão legal como eu pensei. Se você busca popularidade, pode ser que um dia você alcance popularidade. Mas aí você vai chegar à mesma conclusão que chegou Salomão. Tudo é vaidade. Eclesiastes, nós estamos estudando agora, nesse trimestre, na escola dominical. Você é convidado, viu, jovem? Fica a dica aí. Então, meus irmãos, mas se nós estivermos servindo por amor a Deus, se nós estivermos servindo para glorificar a Deus, vai chegar um dia que nós vamos prestar contas. E aí, então a gente vai dizer, valeu a pena cada esforço. Aleluia. Então, cuidar dos interesses dos outros é crucificar o eu.
E dizer hoje isso em dia é perigoso. Porque hoje em dia a gente aprende que a gente tem que ser o protagonista. A gente aprende que a gente tem que ser servido e não servir. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário. Então fuja de qualquer evangelho que te coloque como rei de alguma coisa. Porque aqui na glória aqui na terra nós somos servos. Nós estamos aqui anunciando um rei. Mas esse rei não sou eu nem você. Esse rei é o rei da glória. Aleluia. Mas cuidar dos interesses dos outros não é fácil. Porque nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós pensamos diferentes. Nós viemos de contextos diferentes. Porém, mesmo diante da diversidade, nós pertencemos ao mesmo corpo. Então, como eu disse, né, na mensagem no projeto de vida, nós não precisamos nos dividir por muitas coisas. Nós não precisamos nos dividir nem mesmo através de linha teológica. Pelo contrário, nós precisamos nos unir em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos une. Amém? Mas mesmo no contexto de tantas diferenças, há algumas pessoas que nos inspiram, né? Faltando poucos dias para chegar no Comep, é impossível não citar alguns exemplos do Comep. Então lá no Comep a gente tem mais ou menos todo ano umas 200 pessoas que trabalham com a gente. 200, viu? É muita gente. Graças a Deus por essas 200 pessoas. Que Deus continue enviando, que Deus continue capacitando, que Deus continue fortalecendo. E que Deus recompense cada esforço, amém? E um dia, mesmo tendo 200 pessoas, tem hora que a gente passa aperto. Tem hora que a gente precisa de fazer alguma coisa e não tem quem faça. E de manhã lá no Comep, a gente tem uma dificuldade lá que é a hora da oferta. Por que acontece? Porque os meninos que tiram oferta, eles ficam à noite, e às vezes eles dormem muito tarde, às vezes eles nem dormem. Então de manhã eles não conseguem ir para a igreja nos ajudar. E quando eles conseguem, talvez essa seja a única chance que eles têm de assistir culto. Então de manhã, chega na hora da oferta, o primeiro que passa perto do púlpito pega uma caixa e vai tirar a oferta. É um desespero. Às vezes a gente tira gente da cozinha, da praça de alimentação, da secretaria para tirar a oferta. E numa dessas escaladas, numa dessa distribuição de caixa, um dia a gente entregou uma caixa para um rapaz e ele foi tirar a oferta. E na hora que ele começou a tirar a oferta, logo ele começou a chorar. Aí eu chamei o tesoureiro e falei assim, olha lá, você está vendo aquilo ali? Alguém falou algum absurdo para aquele menino. E então o tesoureiro falou brincando, falou assim, não, deixa quieto. Vai ser a melhor caixa, o povo vai dar oferta de dó. Né? Mas não é o caso. Então o menino foi lá, tirou a oferta chorando, voltou. Entrou, aí os meninos foram deixando as caixas na tesouraria e saindo, deixava, saía, deixava. Naquele ele saiu e falou, peraí, o que está acontecendo? E então, ele chegou e falou assim, Eberson, eu ainda não era pastor não, Eberson, há uns 4 anos atrás, eu vim no Comep, e eu vi esses meninos trabalhando assim, eu falei assim, nossa, olha que legal, olha que maravilhoso, e hoje, como eu me dei conta de que eu era um desses meninos, eu não aguentei, é muita honra para mim. Então ele começou a chorar dizendo, é muita honra poder servir ao Senhor. Amém? Está ali chorando de novo. Como você tem servido ao Senhor? Você tem lembrado que é um privilégio para nós? Não é sacrifício, irmão, é privilégio. E é assim que nós temos que encarar. Porque é uma oportunidade em tanto e nós não podemos desperdiçar. E se você quiser dar continuidade a algo que já foi iniciado, por que o Comep tem 55 anos? Porque durante 55 anos Deus tem enviado pessoas que entendem que é uma honra poder servir na casa do Senhor, que é uma honra poder servir na obra de Deus.
Por que a Assembleia de Deus de Anápolis vai completar 80 anos mês que vem? Porque Deus tem enviado pessoas que têm servido ao Senhor com uma grande honra. Então, se você, meu irmão, quer marcar a geração, se você quer fazer a diferença, entenda, servir é uma grande honra. Amém? Então, vamos à terceira e última característica de Timóteo. Em primeiro lugar, ele era exemplo. Em segundo lugar, ele era... E em terceiro e último lugar, Timóteo era alguém que cuidava dos interesses de Cristo. Repita comigo, cuidava dos interesses de Cristo. Cuidava dos interesses de Cristo. Amém. Então, no versículo 21, o apóstolo Paulo destaca, Timóteo em relação às outras pessoas. Os outros buscam o que é seu próprio, mas Timóteo é diferente. Os outros buscam o que é si próprio, não buscam o que é de Cristo. E o pastor Hernandes Dias Lopes que diz que hoje a gente está em Filipenses 1, 21, hoje a gente está em Filipenses 2, 21. E em Filipenses 2, 21 está escrito que aqueles que buscam os próprios interesses. Mas em Filipenses 1, 21 está escrito o quê? Que porque para mim o viver é Cristo. Então, ou você vive para Jesus, ou você vive para você. Não tem como servir os dois. Então, ou você entregou a sua vida para Jesus ou não. Não tem essa de entregar parte da vida. Não tem essa de entregar algumas áreas. Senhor, o Senhor cuida aí das finanças, o Senhor cuida aí do meu trabalho, mas da minha vida afetiva cuido eu. Não. Ou é tudo ou é nada. Ou você vive para Jesus, ou você vive para você. E você sabe qual é o melhor caminho, meu irmão. Amém? E não é segredo para ninguém que tem muita gente mal intencionada dizendo servir o Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, ele chama os presbíteros de Éfeso e ele fala assim, dentre vocês vão surgir lobos ferozes, pessoas que vão ferir as ovelhas, vão pessoas mal intencionadas. Então você está achando que falso profeta é coisa só do nosso tempo? Você está achando que perseguição é coisa só do nosso tempo? A gente não sabe o que é perseguição. Nós, brasileiros, não sabemos o que é perseguição. Então, meus irmãos, mas nós precisamos entender quem que nós servimos. Hoje em dia tem muita gente que se diz mensageiro do Evangelho, mas ele está preocupado mesmo com a conta bancária. Tem muita gente que se diz servo do Senhor Jesus, mas ele está preocupado em fazer seguidores, em fazer marketing. Ele é um empreendedor, ele não é crente não. Nós precisamos nos preocupar com os interesses de Cristo. E Timóteo tinha essa preocupação. Em Atos capítulo 18, Lucas, o escritor, ele retrata quando Paulo chega em Corinto. Chegando lá, Paulo começa a trabalhar montando tendas. Então, de segunda a sexta, Paulo trabalhava montando tendas, e sábado e domingo ele pregava na sinagoga. É a realidade de muita gente hoje na igreja. Trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, e no fim de semana dedica na igreja. É a minha realidade, inclusive. E eu tenho certeza de muitos outros irmãos. Justo. Nenhum problema até aí. Mas aí, no versículo 5, as coisas mudam. Silas e Timóteo chegam a Macedônia, então o texto da Macedônia, e então o texto diz que, a partir disso, Paulo se entregou totalmente à palavra. Talvez você não entendeu, deixa eu te explicar. Então, antes de Silas e Timóteo chegar, Paulo trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo pregava na igreja. Mas quando Silas e Timóteo chegou, ele chega e fala assim, então agora a gente vai chegar, a gente vai trabalhar. E Paulo, agora você se dedica ao ministério. Enquanto a gente sustenta a casa, enquanto a gente sustenta, inclusive você vai orar pelos enfermos, você vai visitar, você vai evangelizar, você vai preparar o sermão. Isso é cuidar dos interesses de Cristo, meu irmão. Então, tem gente que pensa que cuidar dos interesses de Cristo é estar num púlpito com o microfone na mão. Sabe de nada. Não é por aí não, meu irmão. Deixa eu
deixa eu te fazer entender o seguinte: para você estar aqui hoje, alguém teve que cuidar do estacionamento lá fora, não teve? Alguém limpou essa igreja aqui, não limpou? Tem alguém cuidando do som, não tem? Tem alguém zelando da igreja. Tem muitas outras atividades relacionadas para que alguém esteja aqui ministrando a palavra do Senhor, amém? Então, todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente, cuidam dos interesses de Cristo. Amém? Então, se você acha que o seu serviço, que a sua tarefa não é uma tarefa nobre, saiba que sem você talvez alguma coisa não aconteceria. Sem você alguma coisa não funcionaria tão bem como funciona hoje. Isso é cuidar dos interesses de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, viver para Cristo é também saber discernir o tempo dele para nós. Veja bem, a Bíblia fala do chamado de Paulo. Mas você já ouviu falar que Deus encontrou com Timóteo, ele estava indo para Damasco, ficou cego? Não. Que Deus encontrou pessoalmente com Timóteo? Não. Como é que Timóteo entendeu? Através da pregação da palavra. Deus tem muitas formas de fazer, Deus tem muitas formas de falar. E algumas experiências são muito particulares. Então tem muita gente que está esperando Deus aparecer, Deus mandar o anjo, falar, ó, é isso, vai lá, apacenta o meu povo, cuida disso, cuida daquilo. Mas Deus já está falando há muito tempo com você através da palavra dele. Por muitas vezes Deus já falou, ide, vai, prega a palavra, faça a diferença. E hoje mais uma vez Deus está falando com você, eu te chamei, faça a diferença. Prega o evangelho, a tempo é fora de tempo, seja exemplo, seja servo, cuide dos interesses de Cristo. Mas será que nós estamos escutando? E sabe como é que Deus também nos chama, meus irmãos? Nos fazendo enxergar os defeitos ou as adversidades. Essa semana, eu estava lá, semana passada, né, estava lá na ceia geral. Um jovem me procurou. Ô pastor, porque na minha igreja os jovens estão com esse problema. Eu falei, olha só, Deus mostrou os problemas para você. Deixa eu te falar, Ele não mostrou à toa não. Sabe por que Neemias ficou sabendo que o muro estava destruído? Porque Deus queria usar ele na reconstrução. E tem um outro testemunho de uma outra voluntária no Comep, que um dia ela entrou no banheiro, e o banheiro estava daquele jeito, sabe? Estava difícil de entrar no banheiro. Aí ela olhou toda aquela situação, ela olhou para um lado, olhou para o outro, e então ela fez uma oração. Ela falou assim, Senhor, esse pessoal está precisando de gente para trabalhar. Então ano que vem, nem que seja limpando o banheiro, mas eu vou estar aqui servindo o Senhor. Ou seja, ao invés de um problema, ela viu uma oportunidade de servir. E muitas vezes a gente está dizendo, na minha igreja não tem isso. No grupo dos jovens falta isso. O departamento tal precisava de um pouco disso aqui. Meu irmão, Deus está te mostrando, é porque Deus quer te usar. Então para de ver defeito, para de ver problema e começa a enxergar a oportunidade para servir. Oportunidade para cuidar dos interesses de Cristo. Amém? Essa irmã depois teve o sonho realizado. A gente chamou ela para trabalhar numa outra área. Aí um dia alguém passou e falou, nossa, esse banheiro está terrível. Aí uns 10 minutos depois, quando eu volto, está lá a irmã de calça branca, juntando o lixo do banheiro. Eu falei, olha, não vou nem atrapalhar, ela está realizando o sonho dela. Brincadeiras à parte, é uma pessoa que muito tem somado conosco, assim como muitas outras, preocupadas com uma coisa, cuidar dos interesses de Cristo. Amém, meus irmãos?
Aleluia. Então, as principais características de Timóteo que nós falamos nessa noite, vocês lembram? Vamos fazer a provinha agora? Vamos lá? A primeira, Timóteo era? Exemplo. A segunda, Timóteo era? E a terceira característica, ele que cuidava do quê? Amém. Todo mundo tirou 10, olha que coisa boa. Amém? Nunca mais vocês vão esquecer. Mas não guarda só na memória, não. Guarda no coração. Entenda que se essa mensagem foi pregada nessa noite, é porque Deus queria alcançar o seu coração. É porque Deus queria te chamar para fazer alguma coisa. É que Deus queria despertar a igreja dele em prol de algo. Só para vocês terem ideia, essa mensagem, ela já foi escrita há mais de um ano. Mas eu pregaria ela numa outra oportunidade aqui, mas Deus só permitiu agora. É porque certamente Deus tinha um propósito para hoje. Certamente é porque Deus sabia que hoje você estaria aqui. É porque talvez Deus sabia que hoje você estaria aqui e precisaria ouvir essa mensagem, amém? Aleluia. Então vamos olhar para o Timóteo e nos inspirar. Vamos olhar para Timóteo e dizer, alguém tem que continuar alguma coisa que começou. Alguém tem que dar sequência em algo que já está acontecendo. Alguém tem que, os missionários lá um dia tem data de validade, e quem vai para lá assumir o posto? Quem vai cuidar de determinada área daqui a 5, 10 anos? Então vamos nos capacitar, vamos buscar, vamos ser discipulados, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Amém? Então, meus irmãos, eu preciso ressaltar, Timóteo tinha limitações. Talvez você chegou aqui dizendo assim, isso não é para mim não. Eu sou tímido. Eis que um tímido fala à igreja nessa noite. Ex-tímido, né? Amém. Eu tenho um problema na família. Quem não tem? Quem não tem? Eu tenho dificuldade com isso. Eu nunca tive oportunidade. Meu irmão, Deus vai te dar oportunidade. Talvez Deus até já te mostrou onde você vai atuar. E nessa noite Ele está te inquietando. Eu estou doente. Com certeza tem alguma coisa que você pode fazer. Sempre tem algo que está ao nosso alcance. E Deus conta conosco, irmão. Amém? Então, Timóteo foi encorajado constantemente pelo apóstolo Paulo. Não é à toa que tem 2 cartas a Timóteo. Conselhos, instruções, encorajamento. E certamente, quando Timóteo olhava para as palavras de Paulo, talvez ele se lembrava do que o próprio Paulo escrevera à igreja de Corinto, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E na última vez que eu ministrei a igreja, eu lembrei que o nosso trabalho não é vão no Senhor por causa da perspectiva de céu, por causa da perspectiva daquilo que vem quando Jesus vier nos buscar. Então, meu irmão, o seu trabalho não é vão no Senhor. Hoje, eu estou aqui para te encorajar a fazer a diferença. Mesmo diante das suas limitações, você pode ser exemplo. Você pode ser servo. Você pode cuidar dos interesses de Cristo. Deus conta com você. Amém? Vamos ficar de pé? Por último, eu quero concluir citando um versículo que o próprio apóstolo Paulo mandou para o próprio Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Amém? Que Deus derrame sobre nós hoje amor, poder, equilíbrio, e que nós possamos fazer a diferença na Vila Jaiara, em Anápolis, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Amém?